Eu acho que hoje está muito demonstrado também uma outra situação. Acho que, mais uma vez, a responsabilidade, para mim, passa pelos jogadores, passa pelo técnico Tite, as suas mexidas. A gente está só começando agora o nosso pós-jogo, mas vamos começar exatamente falando do primeiro tempo, né? O Cruzeiro, então, um primeiro tempo até os 44 muito bem, criando oportunidades. Na bola que seria a bola para fazer um 2-0, o Cruzeiro não faz, e aí a gente vê o Coritiba armar um contra-ataque rapidamente e achar as costas do lateral William, que mais uma vez fez uma péssima partida, e ali o Coritiba empatou 1-1. Se fosse um time que tem o seu mental equilibrado, o Cruzeiro voltaria para campo, poderia... Eu ainda falei, né? O Cruzeiro tem uma montanha novamente para escalar, e no primeiro tempo eu fui taxativo, mas não pode deixar de fazer aquilo que fez de melhor até os 44 minutos da primeira etapa. Ter paciência, ter personalidade, coragem para jogar. E era uma falta importante a ser feita naquele instante, ele não seria o último. O Gerson não conseguiu cortar e o Breno Lopes virou. Daí por diante, nós não tivemos Cruzeiro nos 7 primeiros minutos. No restante da segunda etapa é que não tivemos mesmo. E aí o time já voltou a fazer algo que ele faz não somente de hoje. Claro, hoje a gente vai falar porque ele é comandado pelo técnico Tite. Mas infelizmente, essa característica de se esfarinhar psicologicamente, taticamente e tecnicamente do Cruzeiro é algo que já acompanha esse grupo desde o ano passado. Que é verdade, no Campeonato Brasileiro teve melhores momentos do que desses momentos que eu estou falando hoje. Mas também desses momentos que a gente está falando hoje, o Cruzeiro teve o ano passado. E repito, o maior, um dos exemplos que estou dando é exatamente a partida contra o Ceará. O Tite mexe aos 14 minutos, e para mim 2 mexidas erradas. Se o Fagner jogou tão mal contra o Botafogo, a ponto de não ser titular na sequência contra o Betim, a sequência natural dos fatos para mim é o Cauã Moraes entrar. E falei aqui na Samuca TV, na segunda-feira, na terça-feira, que o Cauã Moraes tem o direito de reivindicar uma luta pela lateral direita, pelo nível que os seus 2 laterais se encontram no momento. E também não teria tirado o Lucas Romero. O Matheus Henrique entra mal, muito mal, ao invés de tentar organizar o Cruzeiro. Ele se afasta dos zagueiros e quando pega a bola nos seus pés, tenta carregar até o campo de ataque, perdendo algumas oportunidades e criando contra-ataques. E, por final, né, o Tite faz a última mexida, trocando um lateral pelo outro. Tite, você quando estava perdendo o clássico para o Atlético Mineiro, sacou um jogador de meio campo e colocou a área, tentando pesar a área, com o Chico da Costa e Caio Jorge. Será que o Neiser não serviria para tentar repetir o mesmo? Não estamos dizendo que funcionaria, porque infelizmente, Léo Campos, Caio Fábio, a gente comentava internamente, não que a gente torça para isso, mas o Cruzeiro é um time que quando leva uma virada ou quando leva um gol, a gente já tem poucas perspectivas do que ele possa ser capaz de fazer. E hoje no Mineirão não foi diferente, Léo. 5 derrotas na temporada, 3 derrotas no Mineirão. A gente está vendo a imagem ao vivo da sala de coletiva do Mineirão. Daqui a pouco, então, a entrevista coletiva do Tite. Geralmente, 2 microfones, né? Em alguns momentos ele aparece ali, ou como dirigente, ou com auxiliar técnico. Vejamos se vai ter alguém para falar também com o Tite, ou mesmo a entrevista coletiva dele daqui a pouco no Mineirão. Mas, ô Caio, o Tite está meio perdido nesse Cruzeiro? O Cruzeiro está perdido como um todo, inclusive o treinador. É isso, é um combo, né? Não é só o Tite, ele merece ser contestado porque é um início de trabalho muito ruim, não só em termos de resultados, mas também de desempenho. E hoje, no segundo tempo, ele vai perdendo convicções de uma maneira muito rápida, né? Eu até destaquei ao longo do segundo tempo que, com 11 minutos, ele troca Wanderson e Christian de lado, sendo que ele tinha colocado o Wanderson pelo lado direito. E aí, pouco depois, faz substituições estranhas, contradizentes até com o que ele tinha feito no último domingo, principalmente se tratando da lateral direita. Cauã Moraes faz um jogo correto contra o Betim, e aí o que ele ganha de presente é ser opção ao William e Fagner, que mais uma vez fizeram
algo patético dentro de campo, né? Passaram longe de ser confiáveis. Mas a fragilidade emocional do Cruzeiro é algo assustadora, Léo. A forma como esse time é capaz de mudar o roteiro de uma partida é algo realmente que parece que só esse Cruzeiro é especialista. Hoje o Cruzeiro não teve o poder de reação, por exemplo, do Curitiba, porque o Curitiba mostrou poder de reação no Mineirão. O Curitiba, hein? O Curitiba que acabou de voltar para a Série A do futebol brasileiro e que conseguiu virar um jogo dentro do Mineirão. Mais uma vez, o Cruzeiro me parece que transforma um time limitado em melhor do que de fato ele é, né? Porque a briga do Curitiba vai ser para não cair, gente. Mas o Cruzeiro, pela forma como se desconectou da partida, fez com que o Curitiba crescesse, aí por mérito, o Curitiba venceu, até merecia mais, tá? O Curitiba teve ao menos 3 chances muito boas depois do gol para ampliar o marcador no Mineirão. O torcedor tá pedindo a saída do Tite, né? Pelo menos parte dele no Mineirão, é uma pedida justa, mas será que é a única solução? Sinceramente, não sei. Agora, me deixa muito frustrado ver, no segundo mês do ano, que o Cruzeiro não tá tendo força emocional para lidar contra o Coritiba dentro do Mineirão. E aí, como que a gente vai crer, enquanto cruzeirense, que o Cruzeiro vai chegar com força lá na reta final do ano para ser campeão? Se logo no início de 2026, o Cruzeiro não tá conseguindo mostrar força nem contra o Coritiba, diante do Mineirão. O que o time fez no segundo tempo foi algo realmente assustador. Léo, o Cruzeiro cruzou 13 bolas no primeiro tempo, no segundo tempo foram 27. Na verdade, não dá nem para falar que foram cruzamentos, né? Foram bolas alçadas na área. O Cruzeiro não deu um chute ao gol. O time se esfarelou completamente. Do Cruzeiro empatar o jogo. O acréscimo se tornou uma tortura para o torcedor do Cruzeiro. Então, para mim, algo precisa ser feito. Assim, o Cruzeiro, a paciência, ela tá tendo um certo limite, mas vem uma rodada, vem um jogo diferente, vai ser agora, no próximo jogo, a chance é agora, a hora é agora, mas ela nunca aparece. Tá sendo muito complicado. O Cruzeiro tá com alguma situação que precisa ser resolvida. É um início de temporada, tem esse fator que pode pesar, fisicamente ninguém tá no seu ápice, mas o Coritiba também não tá no seu ápice físico. O jogo contra o Betim que o Cruzeiro venceu teve uma dificuldade enorme. Os jogos que o Cruzeiro precisou encarar, o próprio Botafogo. O Cruzeiro tomou 4 gols do Botafogo e teve muitos espaços no jogo no Engenhão, mas o Cruzeiro não conseguiu converter em nenhum gol. E o Botafogo ontem tomou 5 gols. 5. Enfim, tá desesperador, Valu. É um cenário horripilante, né? 8 jogos, 3 vitórias, 5 derrotas, como dissemos agora há pouco, né? Dessas 5 derrotas, 3 derrotas no Mineirão, sendo que derrotas para o Democrata, a derrota de hoje, a derrota contra o Pouso Alegre e aí para fazer um recorte, né, do time considerado titular, o time considerado titular tomou 8 gols em 4 jogos. E aí a gente está falando do time que entrou em campo contra o Uberlândia, e aí contra o Uberlândia não tomou gol, dada a fragilidade do adversário, mas depois, os 3 jogos a seguir, né, que o Cruzeiro teve com o time principal, pegando o jogo hoje contra o Botafogo, o Atlético Mineiro, contra o Betim também o Cruzeiro não toma gol, mas pegando 3 jogos no recorte de Série A, mesmo o Atlético Mineiro tendo sido pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro sofreu 8 gols. Né? São 2 contra o Atlético Mineiro, 4 do Botafogo e mais 2 hoje. Então é muito preocupante. O Cruzeiro é um time desajustado dentro do campo, que começou ajustado hoje, porque, mas e os 44 primeiros minutos? Mostraram que o Cruzeiro poderia ter conseguido sim a vitória, mas depois o Cruzeiro voltou ao que tem sido até então neste começo de temporada, né? Um time que se esfarela, aliás, isso aí desde o ano passado. Então, vejamos, né? Por isso que aquela vitória contra o Betim pode ser
uma virada de chave. Eu entendia que a vitória de hoje ela tinha esse potencial por ser dentro da competição que né, o Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Betim foi importante no contexto de Mineiro, mas achei alguns discursos e até análises, principalmente da comissão técnica, um tanto exagerados para aquela vitória dentro do contexto estadual. E hoje o Cruzeiro não foi capaz de vencer um jogo onde foi melhor praticamente um tempo e o outro tempo ele não existiu. O Tite, que é um técnico que gosta de tanto de falar a respeito de equilíbrio, o que a gente vê neste momento é um time completamente desequilibrado em vários aspectos do jogo, Léo. A gente está vendo imagem aí da coletiva, de que o time iria se recuperar. Deus Pereira, empilhar situações, desperdiçá-las, inclusive, né? Eu acho que hoje está muito demonstrado também uma outra situação. Acho que, mais uma vez, a responsabilidade, para mim, passa pelos jogadores, passa pelo técnico Tite, as suas mexidas. A gente está só começando agora o nosso pós-jogo, mas vamos começar exatamente falando do primeiro tempo, né? O Cruzeiro, então, um primeiro tempo até os 44 muito bem, criando oportunidades. Na bola que seria a bola para fazer um 2-0, o Cruzeiro não faz, e aí a gente vê o Coritiba armar um contra-ataque rapidamente e achar as costas do lateral William, que mais uma vez fez uma péssima partida, e ali o Coritiba empatou 1-1. Se fosse um time que tem o seu mental equilibrado, o Cruzeiro voltaria para campo, poderia... Eu ainda falei, né? O Cruzeiro tem uma montanha novamente para escalar, e no primeiro tempo eu fui taxativo, mas não pode deixar de fazer aquilo que fez de melhor até os 44 minutos da primeira etapa, ter paciência, ter personalidade, coragem para jogar. E era uma falta importante a ser feita naquele instante, ele não seria o último, o Gerson não conseguiu cortar e o Breno Lopes virou. Daí por diante, nós não tivemos Cruzeiro nos 7 primeiros minutos, no restante da segunda etapa é que não tivemos mesmo. E aí o time já voltou a fazer algo que ele faz não somente de hoje. Claro, hoje a gente vai falar porque ele é comandado pelo técnico Tite, mas infelizmente, essa característica de se esfarinhar psicologicamente, taticamente e tecnicamente do Cruzeiro é algo que já acompanha esse grupo desde o ano passado, que é verdade, no Campeonato Brasileiro teve melhores momentos do que desses momentos que eu estou falando hoje, mas também desses momentos que a gente está falando hoje, o Cruzeiro teve o ano passado, e repito, um dos exemplos que estou dando é exatamente a partida contra o Ceará. O Tite mexe aos 14 minutos, e para mim 2 mexidas erradas. Se o Fagner jogou tão mal contra o Botafogo, a ponto de não ser titular na sequência contra o Betim, a sequência natural dos fatos para mim é o Cauã Moraes entrar. E falei aqui na Samuca TV, na segunda-feira, na terça-feira, que o Cauã Moraes tem o direito de reivindicar uma luta pela lateral direita, pelo nível que os seus 2 laterais se encontram no momento. E também não teria tirado o Lucas Romero. O Matheus Henrique entra mal, muito mal, ao invés de tentar organizar o Cruzeiro. Ele se afasta dos zagueiros e quando pega a bola nos seus pés, tenta carregar até o campo de ataque, perdendo algumas oportunidades e criando contra